Muito bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Nosso objetivo aqui é expor o texto da Palavra de Deus, daí Palavra e Essência, de explicar de modo que o ouvinte possa compreender a Palavra de Deus e assim colocar em prática na sua vida e crescer espiritualmente. Temos estudado o livro de Salmos, mas antes de eu falar disso, deixe-me dizer que se você não se inscreveu no canal, faça isso, por favor. Inscreva-se no canal, acione o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos e compartilhe nas redes sociais. E mais um pedido, coloque um comentário lá no YouTube, nos comentários, de pelo menos 3 palavras, que isso ajuda na divulgação do canal. Estamos estudando o Salmo 119. O Salmo 119 é um grande poema com muitos versos e hoje nós vamos estudar o 20º verso, que compreendem os versículos 153 até os 160, que diz assim: atenta para minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende minha causa e resgata-me. Vivifica-me conforme a tua palavra. A salvação está longe dos ímpios, pois não buscam teus decretos. Senhor, tuas misericórdias são muitas, vivifica-me conforme os teus juízos. Meus perseguidores e adversários são muitos, mas não me desvio dos teus testemunhos. Vi os perversos e me angustiei, porque não guardam a tua palavra. Vê como amo teus preceitos, Senhor. Vivifica-me conforme o teu amor. A soma da tua palavra é a verdade, e cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. Muito interessante esse salmo, que a gente poderia colocar o título como que toda a palavra do Senhor dura para sempre. A soma da tua palavra é a verdade, diz o versículo 160. A palavra do Senhor é a verdade. E o salmista aqui nos primeiros 2 versos, ele fala da sua aflição, da sua angústia, dos problemas que ele convive e pede a ajuda de Deus. Versículo 153, ele diz: atenta-me para a minha aflição e livra-me, pois não esqueço da tua lei. 154, defende minha causa e responde-me. E 156, Senhor, tuas misericórdias são muitas, vivifica-me conforme teus juízos. É muito interessante que essa expressão vivifica-me aparece no versículo 154, defende minha causa e resgata-me, vivifica-me conforme a tua palavra. Vivifica-me é dar-me vida, mas vida que tenha sentido, vida que vale a pena ser vivida. E ele vai repetir de novo no versículo 156, vivifica-me conforme teus juízos. E depois o 159 de novo, vivifica-me conforme o teu amor. Então ele atenta para a minha aflição. Quando eu estou angustiado, Senhor, atenta para a minha aflição e livra-me. Por quê? Porque eu não esqueço da tua lei. Nós muitas vezes fazemos muitas orações e muitas petições ao Senhor, mas temos que nos ajustar, tal qual o salmista, e pedir com um fundamento. Qual é o fundamento do salmista? Pois não me esqueço da tua lei. Então, se me amais, guardareis os meus mandamentos, Jesus ensinou. Defende a minha causa e resgata-me. Vivifica-me, como? Conforme a tua palavra. Toda a soma da tua palavra é a verdade. Toda a palavra do Senhor é a verdade. E ele então ora e pede, defende a minha causa e resgata-me.
Qual causa? O salmista foi muito perseguido e provavelmente aqui ele se refere, tem duas interpretações que os estudiosos dão, ou a sua causa no sentido dos perseguidores políticos dele que estavam sempre perseguindo, ou então ele era perseguido justamente por ser justo, confiar no Senhor, atentar para a lei do Senhor e mesmo assim muitas vezes passar por aflições. E os inimigos então, tal qual os amigos de Jó entre aspas, então vão dizer, você está sendo justo, mas está sendo está passando por aflições, está sendo punido por Deus. Então a tua justiça não é verdadeira. Mas ele pede, defende a minha causa e responde-me e resgata-me e vivifica-me conforme a tua palavra. Me dá vida conforme a tua palavra. Jesus ensinou aos seus discípulos que vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Esta palavra de Deus tem o poder de vivificar, de nos dar vida, abundância, de limpar a nossa mente, de modo que nós possamos ter vida e vida em abundância, conforme Jesus Cristo prometeu, vida que tem sentido. Aí os 155 adiante, a salvação está longe dos ímpios, pois não buscam teus decretos. Sem comentários, né? A salvação está longe daqueles que não levam Deus a sério. A salvação está longe daqueles que não observam a palavra do Senhor, né? Pois não buscam os teus decretos. E aí o 156, Senhor, tuas misericórdias são muitas. Vivifica-me conforme os teus juízos. Vivifica-me de novo conforme os teus juízos. E essa frase, Senhor, tuas misericórdias são muitas, nos remete para o livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, quando Jeremias, então, quando vê a destruição de Jerusalém, e ele profetiza naquela época da destruição de Jerusalém, e ele então faz o seu lamento, e ele diz, eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do Senhor. Eu sou o homem que via a aflição. E daí ele começa a se lamentar literalmente e falar para Deus como ele tinha perdido a força, como ele sentia que Deus estava distante dele. E muitas vezes nas nossas aflições é assim também, parece que existe um teto de bronze entre nós e Deus, que a nossa oração não chega a Deus. Nós nos sentimos tão distantes de Deus e era assim que o profeta se sentia. Mas ele tem uma luz que ilumina a sua mente, ele diz, o versículo 21, mas quero lembrar do que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que é que ele diz? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Lá o salmista lembra disso, das misericórdias do Senhor, que não tem fim. As tuas misericórdias não têm fim. Vivifica-me conforme os teus juízos. Vi os perversos e me angustiei, porque não guardo a tua palavra. Mas é 156. Senhor, tuas misericórdias são muitas. Vivifica-me. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. As tuas misericórdias são muitas, diz o salmista. E o profeta Jeremias aqui, ele diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E ele exclama, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha herança é o Senhor, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para quem o busca. Bom é ter esperança e aguardar tranquilo a salvação do Senhor. Ó Senhor, tuas misericórdias são muitas. Vivifica-me conforme os teus juízos.
E o versículo 157, meus perseguidores e adversários são muitos, mas não me desvio dos teus testemunhos. Que é a mesma lá do versículo 154, defende a minha causa. Os meus perseguidores e adversários são muitos, mas não me desvio da sua causa. A tendência é que quando somos perseguidos, né, ou quando alguém diz alguma coisa que nós não gostamos, nós ficamos revoltados e, de modo geral, acabamos nos afastando dos princípios da palavra do Senhor. O salmista reafirma muitas vezes aqui no Salmo 119, meus perseguidores e adversários são muitos, mas apesar disso, não me desvio dos teus testemunhos. Mesmo na perseguição, mesmo tendo muitos adversários, eu fico com a tua palavra. Eu não me desvio dos teus testemunhos. E o versículo 158 nos remete a Jesus Cristo. Vi os perversos e me angustiei, porque não guardam a tua palavra. Jesus também fez uma referência nesse sentido, quando ele fez milagres em Corazim e outras cidades. Mateus capítulo 11, versículos 21 em diante, que ele diz assim, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se realizassem os milagres que em vós se realizaram, há muito tempo elas teriam se arrependido com roupas de saco e cinza. Por isso eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás elevado ao céu, até o inferno descerás? Se em Sodoma se realizassem os milagres que em ti se realizaram, ela teria permanecido até hoje. Contudo, eu te digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para ti. Essas eram cidades habitadas por judeus que não creram em Jesus Cristo, apesar dos milagres. O salmista reforça que ele viu os perversos e me angustiei. Jesus viu essas cidades aqui, viu os perversos e se angustiou e deu a sentença, ai de ti, porque se os milagres tivessem operado nestas cidades, se realizassem em cidades gentias que não eram habitadas por judeus, Tiro, Sidom, em Sodoma, então ele disse, o juízo para essas cidades será menor, mas ai de ti, porque não creram no Evangelho. O salmista se angustia ao ver os ímpios. Qual é a palavra que ele usa aqui? Os perversos. Vi os perversos e me angustiei. Jesus também vê os perversos aqui e se angustia. E em Mateus também, capítulo 23, versículos 37 a 39, Jesus olha para Jerusalém e vê a sua história, relembra a sua história, a história de Jerusalém, e diz assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar teus filhos, como a galinha junta seus filhotes debaixo das asas, e não quisestes. A vossa casa ficará abandonada, pois desde agora vos digo que de modo algum me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Assim como o salmista, Jesus Cristo também se angustia ao ver os ímpios, os perversos, a ver Jerusalém apedrejando os profetas, matando os seus profetas e assim por diante. O salmista exclama, vi os perversos e me angustiei. Se tem alguma coisa que nós cristãos que confiamos na palavra do Senhor, que temos Cristo como nosso Senhor e Salvador, temos que olhar para a nossa sociedade e nos angustiar de tanta tristeza, de tanto pecado, de tanta maldade existente na nossa sociedade.
Não podemos nos acomodar, não podemos deixar a nossa consciência ser moldada por essa maldade e olhar para a maldade como se fosse coisa normal. Não, não é normal. O salmista se angustiava ao olhar para os perversos. Jesus se angustiou ao olhar para as cidades que receberam os milagres e não creram nele. Jesus se angustiou quando olhou para Jerusalém e estava indo para lá para ser preso, crucificado, morto e ressurgir. Ele olha para Jerusalém e se lamenta também. Jerusalém, Jerusalém, que apedrejas os meus profetas. Essa é uma lição que nós, como igreja de Jesus Cristo, precisamos aprender. Aí versículos 159, vamos adiante. Vê como amo teus preceitos. Senhor, vivifica-me conforme o teu amor. Percebe a via de mão dupla aqui? Vê como amo os teus preceitos. O salmista amava os preceitos do Senhor. Senhor, vivifica-me conforme o teu amor. Comunhão com Deus ou a oração é uma via de mão dupla. Você fala com Deus, Deus fala com você. Eu amo os teus preceitos, vivifica-me da vida conforme o teu amor. Essa comunhão, essa interação nossa com Deus, onde o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, é que se dá a dinâmica da vida cristã. Senhor, eu amo os teus preceitos. Oxalá cada um de nós possamos dizer, Senhor, eu amo os teus preceitos. Eu amo estudar a tua palavra. Eu amo os teus mandamentos. Então me dá vida, Senhor, vivifica-me, para que eu possa viver intensamente, conforme o teu amor. Conforme o teu amor. Eu amo os teus preceitos, vivifica-me conforme o teu amor. Aí ele termina o verso dizendo, a soma da tua palavra é a verdade. A soma da tua palavra é a verdade. Percebe? Toda a palavra de Deus. Desde o princípio, em Gênesis, né, que o mundo veio a existir pela palavra de Deus, pela palavra de Deus. Jesus foi a manifestação da palavra de Deus. No princípio era o verbo, era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Todas as coisas vieram a existir por causa da verdadeira palavra de Deus. A soma da tua palavra é a verdade. E cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. A palavra do Senhor dura para sempre. Esta palavra do Senhor dura para sempre. Nós passamos, mas a palavra do Senhor dura para sempre. O salmista passou, já se foi. Mas cerca de 1000 anos antes... não, foi Provérbios. 1000 anos foi Provérbios. Salmo não estou lembrando. Mas enfim, muitos anos antes de Cristo, o salmista já havia morrido. Cerca de 1000 anos mesmo. Mas a palavra do Senhor ainda está aqui. O que ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ainda está aqui. A palavra do Senhor dura para sempre. As tuas justas ordenanças duram para sempre. Então eu queria refletir, deixar umas questões aqui para nós refletirmos. Atenta para a minha aflição, defende a minha causa, vivifica-me conforme a tua palavra, vivifica-me conforme os teus juízos, vivifica-me conforme o teu amor. Então nós podemos e devemos orar assim, atenta para a minha aflição, defende a minha causa. Senhor, as tuas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Vivifica-me, Senhor. Dá-me ânimo, dá-me bom ânimo. Vivifica-me, dá-me vida abundante. Vivifica-me conforme o teu amor. Mas para isso eu preciso também amar a palavra de Deus. Então, é a oração que eu devo fazer no meio da aflição. Mas também é a dedicação que eu tenho que ter em conhecer a palavra de Deus,
em conhecer Deus através da sua palavra, para então poder fazer esta oração: atenta para a minha aflição. Conhecer Deus e a sua palavra, para que eu possa orar corretamente, conforme o amor de Deus. E termos sempre em mente que a soma da tua palavra é a verdade. Como tem sido o seu amor pela palavra de Deus? Você tem lido, meditado, estudado? Você ama a palavra do Senhor? Minha oração é que você possa responder positivamente a essas perguntas e assim poder orar: atenta, Senhor, para a minha aflição, porque eu amo a tua palavra. Que Deus os abençoe. Muito obrigado por me ouvir.